Meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Lucas. Eu vou dar continuidade aos estudos da Carta aos Hebreus. Eu estou usando a Bíblia Almeida Revista Atualizada e eu vou ler a partir do versículo 4, dando continuidade ao estudo que foi feito pelo pastor Leonardo. Diz assim o versículo 4 do primeiro capítulo de Hebreus: Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O feito mais excelente de Cristo, que a gente tem no versículo 2 e 3, herdeiro de tudo, no versículo 2, por quem foi feito o mundo, versículo 3, resplendor da glória, expressão exata da imagem da sua pessoa, ou seja, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra, sustenta tudo pela palavra do seu poder, purificação dos nossos pecados, sentado à direita de Deus na glória. São esses os feitos de Jesus, são superiores aos anjos, né? Quando nós falamos sobre os anjos, nós precisamos entender que eles compõem uma categoria que é uma categoria parecida com a nossa, são os seres que compreendem a criação racional de Deus, e eles são feitos para adoração de Deus. Num primeiro momento, eles cumprem esse propósito de adoração, num segundo momento, eles são usados como instrumentos de Deus para cumprir a justiça, não é? Em meio a uma batalha celeste, sendo então usados como guerreiros da parte de Deus, e referências dadas a isso nós temos várias, não é? Temos as referências em Ezequiel, temos também na carta de Judas, falando sobre a luta entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. E temos também os propósitos de mensagem, não é? Os anjos também são mensageiros de Deus, assim como Gabriel falou com Maria. Nós temos também uma mensagem que foi transmitida, não é? Por Daniel e que pela peleja nas regiões celestes entre anjos e demônios a mensagem não foi transmitida. Então eles cumprem esse propósito. Nesse momento, muito provavelmente estão cumprindo esse propósito também em batalha, não é? Em regiões celestes, a nosso favor, creio eu, contra a terça parte caída. Vamos entender uma coisa aqui, os anjos eles não têm o mesmo poder e autoridade que Cristo Jesus, ainda que sejam seres extremamente poderosos, e era justamente esse talvez o pensamento de discussão de Hebreus quando o autor começa essa carta, não é? Deixando bem claro que Cristo é muito e muito superior aos anjos. Os feitos de Cristo eles percorrem o Antigo Testamento em forma de profecia e se cumprem no Novo Testamento como ato real e providência de Deus. Tanto que o tempo em que Cristo ele percorre a terra cumprindo seu propósito é chamado de plenitude dos tempos, não é? Jesus ele cumpre toda a lei e ele vive de acordo com a lei para então derramar justiça sobre a humanidade. Quando nós falamos sobre o nome de Jesus, nós também precisamos entender o poder que há no nome de Jesus, não é? Nos foi dado poder nos céus e na terra para então usarmos em nome de Jesus. Quando falamos em nome de Jesus, temos que ter ciência de que agimos no interesse de Cristo Jesus e também em outorga o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem promove em nós essa ação divina de compreensão sobre a efetividade real, não é, de uma oração em nome de Jesus. Um ato de fé profundo que deve percorrer um propósito para que não incorra no erro e também em ser um propósito que morre em si mesmo, não é? Jesus mesmo deixa claro isso, né? Ainda que curarmos, ainda que efetuarmos maravilhas ou expulsarmos demônios, ainda que seja em nome de Jesus, e não o conhecermos de fato, não existe propósito nenhum nisso. Paulo também, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele deixa muito bem claro que sem o amor a gente pode fazer muitas coisas, mas sem o amor nós não teremos efeito real algum, não é? Tanto em glória quanto no mundo. Então, quando falamos sobre o poder do nome de Jesus, precisamos entender que agimos no interesse de Cristo Jesus quando orarmos e no interesse de Cristo Jesus, então devemos assim o fazer.
para não incorrermos, né, no erro. Então, o poder do nome de Jesus é absurdo, é total nos céus e na terra. E enquanto nós, como entes, não é, do reino, como partícipes do reino, agindo no interesse, com certeza, todas as coisas são possíveis em nome de Jesus. E o versículo 4 é isso. É Cristo totalmente superior aos anjos e o seu nome, então, é sendo usado de maneira poderosa. Não como um abracadabra, não, alakazam, mas como uma ação profunda e direta de seres racionais e conscientes que buscam o interesse de Cristo Jesus, o interesse, não é, do reino de Deus.